música, jornalismo, variedades. Você, no ar Manhã do Ouvinte. São 8h40, estamos de volta com o Manhã do Ouvinte pela Rádio Manhuaçu, pelas mídias sociais, nessa manhã de quinta-feira. E hoje, como eu já havia anunciado mais cedo, nós estamos recebendo aqui a visita do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que esteve há pouco tempo aqui com a gente, conversando, sobre vários assuntos, várias demandas do estado de Minas Gerais, sobretudo para a nossa região. Governador, bom dia, que prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio Manhuaçu. Bom dia, Luiz. Bom dia a quem está nos acompanhando. É um grande prazer estar aqui com vocês, tanto da rádio quanto os internautas que nos acompanham. Nessas andanças aí por Minas Gerais, governador, a nossa cidade sempre aí também na sua agenda, né? Exatamente. Se não me engano, Luiz, é a quarta, quinta vez que eu venho a Manhuaçu nesses 3 anos e meio de governo. 80% da população de Minas mora no interior do estado. E o que nós sempre tivemos em Minas Gerais, infelizmente, foram governadores de Belo Horizonte, não de Minas. Então faço questão de pelo menos metade do tempo estar no interior, que é onde a maioria da população está. Nós percebemos aí na divulgação, sobretudo do governo do estado, essa presença sua em diversos pontos do estado de Minas Gerais. Isso é muito bom. Esse contato com as pessoas é muito importante para vocês, administradores, né, governador? Sim, Luiz. Eu que venho do setor privado, fiquei mais de 30 anos abrindo lojas, treinando pessoas, e esse contato direto é fundamental. O papel que está aqui na minha mão, o relatório ou a tela do computador, transmitem muitos dados. Mas para você ver se as pessoas estão satisfeitas, motivadas, estão fazendo acontecer, você tem de estar em campo. Então eu sempre fui um gestor chão de fábrica, aquele que vai aonde acontece. E nos meus 30 anos de carreira no setor privado, eu percorri Minas Gerais mais de 2 milhões de quilômetros. Então eu conheço esse estado como poucas pessoas conhecem. Antes de ser governador, já tinha passado aqui em Manhuaçu pelo menos umas 8 vezes, e isso faz a diferença. Porque na hora que você toma a decisão, você tem um conhecimento maior de como está a situação e acaba optando por uma decisão que é a melhor. O senhor conhece bem o interior de Minas Gerais? É do interior, né? Sou do interior, sou do oeste, né? Bem longe daqui, a cerca de 700, 800 quilômetros. Esse estado nosso é muito grande, né? Tamanho da França, exatamente. Verdade. Governador, a sua presença hoje em Manhuaçu, a gente já anunciava mais cedo, inclusive no nosso jornalismo, se deve à implantação e instalação de um serviço que a gente está aguardando há algum tempo e com grande expectativa, e entendendo, inclusive, que será importantíssimo não só para Manhuaçu, mas para a nossa região, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU Regional. Fala um pouco aí da importância desse serviço para Minas Gerais, que é trazido hoje para cá. Bom, o SAMU tem uma importância maior do que nós imaginamos, Luiz, porque ele salva vidas. E perder uma vida porque não há uma ambulância para remover um paciente, não há uma aeronave, na minha opinião, é um pecado. Quando eu assumi Minas Gerais, nós tínhamos diversos vazios assistenciais, o SAMU cobria apenas parte do estado de Minas, e eu tomei a decisão, junto com o meu secretário de saúde, que nós iríamos cobrir todo o estado de Minas com esse serviço que salva vidas, porque num acidente, alguém que sofre um AVC, se não tiver um atendimento rápido, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então hoje nós estamos aqui lançando o SAMU da macro-região leste do sul. Ele vai abranger 53 municípios, serão 10 bases e 23 unidades móveis ou ambulâncias. Então, esse serviço vai propiciar a remoção rápida, imediata de muitos pacientes ou de vítimas de algum acidente e, como eu disse, a diferença entre a vida e a morte. É um investimento de 13 milhões e 900 mil reais. Então eu fico muito satisfeito, a região aqui de Manhuaçu, a partir de agora, passa a contar com esse serviço.
As ambulâncias ainda não chegaram todas devido à dificuldade da indústria, mas nesse mês de julho ela será complementada às unidades que ainda faltam. A gente ainda não tem, governador, uma data para o início efetivo do serviço, mas a gente tem anunciado aqui, inclusive, né, as informações da Superintendência Regional, de que é para julho o funcionamento. Exatamente. Nesse próximo mês de julho, nós teremos todas as facilidades, os recursos da operação funcionando. O senhor falou aí da questão dos investimentos, das ambulâncias, né, de toda essa expectativa em torno do funcionamento do SAMU. E a gente acompanha também que vocês estão preocupados com a questão do aparelhamento dos hospitais, né? A boa localização desses hospitais, como Manhuaçu, Manhumirim, atendendo aí a macro e a micro região. É uma preocupação de vocês também, né? Porque não adianta você ter as ambulâncias, não tem estrutura, né, governador? Exatamente, Luiz. Fortalecer a rede de saúde, a rede hospitalar de Minas tem sido uma prioridade nossa. Ontem mesmo eu estava em Ipatinga, visitei lá um hospital que recebeu um dos 100 tomógrafos, que é um equipamento caríssimo que o Estado adquiriu e que distribuiu em todas as regiões para que nós possamos melhorar o atendimento à saúde. Lembrando que o tomógrafo é um equipamento que consegue diagnosticar muitas doenças no estágio inicial e isso faz com que vidas também sejam salvas. Ou então faz com que o tratamento seja muito mais simples. Então hoje, esses 100 tomógrafos ou já estão operando ou já estão em vias de começar a operar no Estado. Isso vai provocar uma revolução na saúde de Minas Gerais. Outro ponto importante, Luiz, e quem está aí nos acompanhando, é a questão do Opera Mais. Durante a pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas que precisavam fazer cirurgias ortopédicas, cirurgias de hérnia de disco, cirurgias que muitas vezes afetam a qualidade de vida, ficaram esperando, porque quase todos os leitos da rede hospitalar foram destinados para pacientes Covid. E desde dezembro do ano passado, nós destinamos para a rede de saúde do Estado 204 milhões de reais para reduzirmos essa fila. É muita gente sofrendo dor, é muita pessoa que deixa de trabalhar e até de ter um sustento porque está aguardando a cirurgia e comprometida com esse problema. Então nós estamos nesse momento reduzindo essa fila e temos ainda investimentos em micro-ônibus, mais de 800 que foram adquiridos, um por cidade, para que todas elas ofereçam um transporte digno para pacientes de hemodiálise ou que fazem algum tipo de tratamento em cidade vizinha. Além disso, temos o Valora Minas, que está mandando mais recursos, Luiz, para os hospitais mais eficientes, porque antes recebia recurso os hospitais dos amigos do rei. Hoje não, nós mandamos mais recurso para o hospital que cura e atende mais, e não para o hospital onde o dono tem alguma influência política. Então tudo isso tem feito com que a saúde em Minas avance, mas ainda temos muito o que fazer. Nós vamos ainda concluir os hospitais regionais que são de fundamental importância para o Estado. É justamente, governador, a pergunta que eu faria, que a gente percebe que essa regionalização facilita, né? Você tendo os hospitais melhores aparelhados, com equipes mais eficientes, com esse comprometimento de mostrar ali o resultado, você facilita para as pessoas, porque ainda assim a nossa capital é onde você tem todas as especialidades. Mas quando você atende mais próximo, isso facilita a vida das pessoas, né? Sem dúvida, é muito mais fácil para alguém aqui de Manhuaçu se deslocar até Ipatinga do que até Belo Horizonte. E o que nós queremos é fortalecer a saúde regionalmente. Esse caso do SAMU aqui hoje, que nós estamos lançando, está exatamente dentro desse contexto. Porque alguém que já está com a saúde debilitada, ter de ser removido para Belo Horizonte, muitas vezes um ou dois familiares acompanhar, isso significa uma despesa extra, que nem todos têm condição de arcar. Então o que nós queremos
é que, inclusive, cidades do porte de Manhuaçu venham a ter praticamente todas as especialidades e que atendam aqui as cidades menores em torno. Como que o governador vê assim, a situação do Hospital César Leite em Manhuaçu, que é referência regional, é um dos grandes hospitais do interior de Minas Gerais, que tem uma construção sendo feita, né, com um espaço físico enorme, o aparelhamento disso, como que se estuda isso, governador? Você está se referindo ao... Hospital César Leite. Sim. Bom, nós temos hoje como prioridade, Luiz, a conclusão dos hospitais regionais. Eu quero, inclusive, deixar claro aqui que temos já verba destinada para todos eles. Quando nós tivemos a tragédia de Brumadinho e firmamos o acordo, nós decidimos que a conclusão desses hospitais seriam concluídas. Até o momento, essas obras só não foram retomadas por questões burocráticas. Você retomar uma obra é muito mais difícil do que iniciar ela do zero. Fica pendências de prestação de contas, fica uma série de questões que você tem de resolver. Mas na semana passada saiu o edital da obra do Hospital de Teófilo Otoni, a de Governador Valadares sairá em breve, o Ministério Público questionou uma questão, então será apenas questão de tempo para que nós possamos estar concluindo todos esses grandes hospitais. Lembrando que os hospitais regionais vão causar um impacto positivo na vida de todos os mineiros, porque muitos deles hoje acabam se deslocando até Belo Horizonte. E com relação ao hospital aqui de Manhuaçu, ele tem sido um dos contemplados com esses recursos do Valora Minas, sim, que é recursos extras para a rede hospitalar. Ele, no ano passado, recebeu 4 vezes mais recursos do que recebia anteriormente, exatamente porque ele é um hospital que tem alta eficiência. Foram 6 milhões de reais que foram destinados para o hospital. Governador, eu quero inclusive registrar a presença do superintendente, né, o Juliano Stanislau está aqui com a gente também, sempre nos informando aí sobre esses passos importantes dados na saúde a nível regional. E deixando a pauta da saúde, a gente sabe que daqui a pouco tem o evento de entrega, né, que vai ser lá no bairro Alfa Sul, na rua Dorcelina Zanirati, né, está agendado para a partir das 9 horas da manhã. A gente sabe que aqui na região, governador, e o senhor tem ciência disso, nós temos como principal fonte econômica o café. E o café aqui, ele tem grandes produtores e também famílias, né, que trabalham na chamada agricultura familiar com essas lavouras. E agora a gente está tendo aí a questão das mineradoras, né, uma especificamente que tem tentado iniciar atividades aqui. Como que o governador vê, né, a ação dessas mineradoras, tendo em vista que nós tivemos sérios problemas em Minas Gerais, né, com mineradoras? Luiz, a questão da mineração, nenhum outro governador sofreu mais do que eu no que diz respeito a esse tema. Logo no meu primeiro mês de governo, no dia 25 de janeiro de 2019, nós tivemos a tragédia de Brumadinho, 272 vidas perdidas. Eu já perdi a conta de quantas vezes fui a Brumadinho e de quantas reuniões, quantas vezes eu me envolvi na questão. Mas eu quero deixar claro aqui, após a tragédia de Brumadinho, o rigor com as mineradoras no estado subiu de maneira acentuada. Sim. Se antes a régua era de 2 metros, hoje é de 5 metros. Então, hoje as mineradoras precisam atender requisitos muito maiores do que no passado, isso tem de ficar claro aqui. A nossa Secretaria de Estado de Meio Ambiente sempre tem aprovado projetos de renovação, projetos novos, mas que atendem esses critérios. E nós temos de lembrar que a atividade minerária em Minas Gerais faz parte da nossa história. Inclusive o nosso próprio nome, Minas, né, vem exatamente daí. É uma atividade que está aqui há mais de 300 anos. E nesse momento, o que está acontecendo no estado é muitas barragens que ofereciam qualquer grau de risco
estão sendo descomissionadas, ou seja, estão sendo desfeitas, desmontadas para que o risco venha a ser zero. Porque eu já assumi o compromisso que nunca mais nós vamos ter rompimento de barragem aqui em Minas Gerais no que depender de mim. Tomamos todas as medidas necessárias. E, na minha opinião, se a mineração atende os requisitos ambientais, tem mineradora que fala o seguinte, Luiz, eu vou minerar aqui 5 hectares e para compensar esses 5 hectares que eu vou minerar, eu vou fazer a recomposição de 50. Então eu pergunto, será que essa mineradora está afetando negativamente ou positivamente o meio ambiente? Se você, para cortar 10 árvores, vai plantar 100, será que você está degradando ou está contribuindo com o meio ambiente? Então, desde que a mineração atenda a essas regras, que hoje são muito mais rígidas, a mineração será viabilizada. Mas, caso contrário, que fique claro, nós não vamos aceitar aqui quem veio para destruir o meio ambiente. Então o governador entende que é possível minerar, mas dentro de critérios de sustentabilidade. Exatamente. E assinamos também, Luiz, vale lembrar, no ano passado, aquele acordo de emissão zero até 2050. Fomos o primeiro estado do Brasil a assinar o Race to Zero. Então, o que nós queremos é que Minas Gerais, e o mundo está caminhando nesse sentido, tenha produção sustentável, até o próprio café. Para você vender café lá fora, já começa a se ter essa exigência, você tem de provar que você produz café sem desmatamento, sem agredir o meio ambiente. Toda a produção tem caminhado nesse sentido, e a mineração, idem. A questão da agricultura familiar, que tipo de investimentos, de apoio o governo de Minas, o senhor poderia destacar, tem passado para esse tipo de agricultura, que é forte na nossa região? Exato. A agricultura familiar tem recebido aí todo o apoio nosso. Nós hoje temos uma Emater, um IMA muito mais bem estruturado, que atende com muito mais agilidade o pequeno produtor rural. E, além disso, Luiz, o que nós temos feito é valorizado aquilo que o mineiro sabe produzir tão bem. Eu estive há 2 meses atrás em Varginha, na propriedade de uma microprodutora de café, a dona Maria José, uma senhora de idade já. Fui lá para conhecer ela, que é um caso de sucesso, e ela me disse, hoje, metade do café que eu produzo, eu consigo vender por 3, 4, 5 vezes o valor de uma saca normal. Porque eu produzo aqui café especial. E quando nós vamos no supermercado e estamos lá numa gôndola de vinho, o que tem lá? Tem vinho de R$20, de 30, de 50, de 100, de 300, de 1.000. Não é verdade? Então, o que nós queremos fazer com o café que é produzido aqui em Minas e já estamos fazendo é exatamente isso. Nós temos o café comum, que segue o valor da bolsa, e temos cafés especiais que podem valer muito mais. E não é só no café, não. No queijo, a mesma coisa. Fui na Feira Internacional do Queijo, que nós tivemos em Araxá no mês passado, e lá nós temos produtores de queijos que estão seguindo esse caminho. Já foram para a França, foram para a Itália, voltaram com medalha de ouro. Nós produzimos aqui em Minas Gerais os melhores queijos do mundo. Inclusive saiu essa semana um ranking americano onde o queijo da canastra foi considerado o melhor do mundo em termos de sabor. E, além de valorizar o que é produzido, Luiz, nós estamos ainda com o maior plano de investimentos da história da CEMIG. Vamos levar energia trifásica, porque hoje boa parte dos produtores rurais só tem energia monofásica, que dá para ligar uma televisão e uma geladeira, nada além disso. E a energia trifásica que a CEMIG vai levar para mais de 500 mil micro e pequenos produtores rurais, vai possibilitar que ele ligue lá uma bomba para poder irrigar, que ele ligue lá algum equipamento para beneficiar a produção dele. E lembro ainda que a nossa parceria com as prefeituras, nós estamos devolvendo para as prefeituras aquilo que o governo do PT tirou indevidamente na gestão passada.
tem proporcionado a vários prefeitos, e eu fico muito satisfeito, pavimentação de estrada rural. Porque hoje as prefeituras têm uma condição financeira bem melhor do que tinham no governo passado, onde muitas delas, inclusive, passaram a atrasar a folha de pagamento. Então, muitas cidades que eu visito, eu fico satisfeito. O prefeito me fala, ó, esse ano eu estou pavimentando aqui 15 quilômetros de estradas rurais. Mais qualidade de vida para as mais pessoas, qualidade, né? Mais segurança, melhor transporte, etc. Governador, para a gente poder encerrar essa nossa entrevista, falando aí sobre o relacionamento, né, do governo de Minas com o funcionalismo. Nós tivemos aí uma polêmica grande, que é aquela questão do aumento, né, que foi concedido em torno de 10%. Aí houve a ação da Assembleia, né, que determinou um outro aumento. Isso foi parar no Judiciário. Como está o relacionamento do governador hoje com o funcionalismo? Que essa é uma questão polêmica. Sim. Luiz, nós estamos num ano eleitoral. E quando chega num ano como esse, é comum, infelizmente, aqui no Brasil, que alguns atores, via sindicato ou via parlamento, queiram holofotes. E nada melhor do que chegar para uma categoria e falar, eu vou conseguir 40% de aumento para vocês. Eu gostaria de dar esses 40% de aumento. Acho que as professoras merecem, as nossas forças de segurança merecem. Nós temos hoje o estado mais seguro do Brasil, o ensino avançou. Agora adianta, Luiz, e você que está nos acompanhando, eu falar, está aqui um aumento de 40%, e daqui 3 meses eu começo a atrasar a folha de pagamento. Daqui 3 meses as prefeituras param de receber os repasses, como aconteceu no governo Pimentel, PT. Então nós temos, Luiz, tem de ficar muito claro aqui para todos, primeiro, uma restrição orçamentária. Se alguém não dá conta de pagar R$1.000 por mês, acho que a pessoa não deve assumir esse compromisso. E segundo, nós temos uma restrição legal. Tem uma lei que se chama Lei da Responsabilidade Fiscal, que foi o que o Supremo usou para julgar o caso de Minas Gerais, que diz o seguinte, um estado em dificuldades financeiras, como ainda é o caso de Minas Gerais, não pode dar um reajuste acima da inflação do ano anterior, que foram esses 10%. Então eu não posso desobedecer à lei e também não posso desobedecer à matemática. Então, eu tomei essa decisão com muita consciência, gostaria de ter dado muito mais, que fique muito claro aqui, mas nós estamos no caminho. Todo ano que passa, a situação financeira de Minas é menos grave, não é que ela é boa, não. Nós já pagamos as prefeituras, quitamos dia 2 desse mês, a dívida de 7 bilhões de reais que nós tínhamos com todos os 853 prefeitos. Então, todo mês eu posso dizer, a situação melhora um pouco. Então, nós estamos no caminho certo. Um dia, nós, com certeza, vamos poder fazer algo mais do que a inflação, de acordo com a lei e de acordo com a disponibilidade de caixa. Governador, nós vamos iniciar brevemente o período eleitoral. Essa é uma das últimas entrevistas que o governador está dando, concedendo, né, para a mídia, né, aberta de uma forma geral. Então, quero te agradecer, né, a presença hoje em Manhuaçu, trazendo aí essa implantação do SAMU, que a gente aguarda com muita ansiedade, como eu já disse, e até a próxima, né, visita aqui à nossa cidade e à nossa empresa. Agradeço muito, Luiz, a oportunidade de estar aqui. Queria concluir, Luiz, deixando claro aqui que a principal bandeira do meu governo, da minha gestão, é a questão da criação de empregos. Eu estive há 3 meses atrás em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, que não é uma região tão desenvolvida, e vi lá como a atração de investimentos que nós temos conseguido trazer muito para Minas Gerais tem tido impacto positivo na vida das pessoas. Conheci lá a dona Marilene, que pela primeira vez, aos 52 anos de idade, está tendo a oportunidade de ter uma carteira de trabalho assinada. Aquilo que muitas vezes é rotina para a maioria das pessoas, naquela região é exceção. E ela me disse, agora eu posso passar no supermercado e comprar a comida que eu quero, e não receber uma cesta básica com sardinha, com salsicha, eu compro aquilo que eu tenho vontade. E pela primeira vez na vida eu tenho uma renda certa,
porque antes ela vivia de bicos, de catar material reciclável, de fazer algum trabalho braçal, e agora ela falou, agora eu estou tendo dignidade, estou tendo oportunidade. Então o que nós queremos levar para os mineiros é exatamente isso, é essa oportunidade de ter uma vida melhor. As pessoas aceitam cesta básica, aceitam Auxílio Brasil, mas o que elas realmente querem ter é autonomia, é poder fazer escolhas e não ficarem dependentes de um ente. Então nós estamos caminhando, criamos nesses 3 anos e meio do nosso governo em Minas Gerais, mais de 500 mil de empregos com carteira assinada, sem considerar os outros que não são medidos pelo Ministério do Trabalho. Então posso dizer que estamos no rumo certo. Se nós continuarmos assim, em 2, 3 anos, nós vamos poder falar aqui em Minas Gerais, só não trabalha quem não quer. Muito obrigado pela visita. Boa Prazer é nosso aí. Bom dia a todos. Assim nós encerramos então o Manhã do Ouvinte, aqui para o Facebook, para o YouTube, mas o convite que eu faço para você, para seguir comigo, porque agora a gente vai trocar de estúdio, vou para o estúdio da Rádio Manhã com a Sua, para seguir com o programa que vai até às 11h30 da manhã. Amanhã estaremos de volta nessa modalidade aqui em vídeo a partir de 7h30 da manhã. São 9h06 da manhã, até daqui a pouco. Leste a oeste, norte ao sul, eu estou ligado na Manhã.